Bom dia a todos. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará e amparado pela Portaria 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 23ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência, a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, de outubro do ano de 2020. Presentes os conselheiros que compõem esta Câmara, Dr. William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Maria Castelo, Dr. Pedro Jorge, Dr. Saulo Gonçalves Santos e Dr. Carlos César Quadros Pierre. Representante da Procuradoria do Estado, Dr. Matheus Viana Neto, e aqui presentes os doutores advogados, Dr. Lucas e doutora Gabriela. Presente também Secretaria dos Trabalhos, a senhora Vaneide Duarte Vieira. Iniciada a sessão, indaga aos conselheiros se eles receberam as resoluções enviadas para revisão, no caso específico, a doutora Mônica, e conforme estabelece o artigo 14 da portaria, passo a palavra para a Evaneide, que fará a leitura dos processos, das resoluções que foram enviadas, posteriormente a aprovação pelos senhores. Com a palavra, Evaneide. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhor procurador, demais membros, senhores advogados. O processo enviado, senhor presidente, foi o processo de número 1974/2018, auto de infração 2018-03465, de relatoria da doutora Mônica Maria Castelo. Só esse processo, senhor presidente. Obrigado, Evaneide. Alguma alteração, senhores? Já que tomaram conhecimento prévio, não havendo nenhuma alteração, considera-se aprovada. E aqui vamos dar, com relação à ata que foi a ata da sessão de ontem, a Evaneide também fará a leitura da ata da 22ª sessão ordinária, alguma observação também feita pelos senhores, considerando que receberam previamente referido documento. Com a palavra, Evaneide. Ata da 22ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará do ano 2020, aos 8 dias do mês de outubro do ano 2020, às 8h30, verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regulamento CRTCE, amparado pela Portaria 158 de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 22ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes da sessão, senhores conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, José William Falcão de Souza, Carlos César Quadros Pierre, Pedro Jorge Medeiros e Saulo Gonçalves Santos. Presente à sessão, o senhor Procurador do Estado, Dr. Matheus Viana Neto. O senhor presidente indagou aos conselheiros se estes receberam as resoluções referentes aos processos descritos pelas secretárias da relatoria do Dr. José William Falcão de Souza, processo 1548-2018, auto 2018-2026, processo 1550-2018, auto de infração 2018-020-23, processo 1976-2018, auto de infração 2018-03458, processo 2086/2018, auto de infração 2018-02637. Em seguida, indagou aos conselheiros se esses teriam sugestões de correções a serem inseridas na ata da 21ª sessão ordinária virtual e das resoluções anunciadas. Foram sugeridas alterações somente no teor da ata da 20ª sessão. As correções foram realizadas e as resoluções e ata da sessão foram homologadas. Em seguida, o presidente deu início à sessão. Ordem do dia. Processo de recurso número 1690/2018, auto de infração 2018-01292, recorrente Mercantil Caio Limitada. Recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator Pedro Jorge Medeiros. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso interposto,
para reformar a decisão de procedência proferida em primeira instância e decidir pela improcedência do feito fiscal, nos termos do voto do conselheiro relator e em conformidade com os termos do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, adotado em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 1829/2018, auto de infração 2018-02302, recorrente José Augusto de Freitas e célula de julgamento de primeira instância, recorrido ambos. Conselheira relatora Mônica Maria Castelo. Decisão, na forma regimental, o presidente da Câmara, Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, decidiu pelo sobrestamento do julgamento do processo, em cumprimento ao disposto no inciso 1 do artigo 6º da Portaria 158/2020, de 12 de junho de 2020, ficando definido que o mesmo deverá ser incluído em nova pauta de julgamento presencial. Processo de recurso número 1097/2016, auto de infração 2016-03035, recorrente, célula de julgamento de primeira instância, recorrido, Polo do Eletro Comercial de Imóveis Limitada, conselheiro relator, Saulo Gonçalves Santos. Decisão na forma regimental e com amparo no artigo 58, parágrafo 2º da Portaria 145/2017, seu presidente da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários concedeu vista do processo à conselheira Mônica Maria Castelo para as devidas análises, ficando definido que o mesmo deverá ser recolocado em nova pauta de julgamento a ser posteriormente definido. Processo de recurso número 3837/2017, auto de infração 2016-25301, recorrente RMG Comércio de Materiais e Construção, Eireli, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator Saulo Gonçalves Santos. Decisão, a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por unanimidade de votos, confirmar a decisão de parcial procedência, proferida em primeira instância, nos termos do voto do conselheiro relator e parecer da Assessoria Processual Tributária, ratificado pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado em manifestação oral. Assuntos gerais. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários apreciou e aprovou o despacho exarado pelo senhor presidente da Câmara e decidiu retificar a ata da 16ª sessão de julgamento realizada no dia 4 de setembro de 2020, que apreciou e julgou os processos de recurso número 704/2018, auto de infração 2017-254 e processo 871/2018, auto de infração 2017-218-96, os dois do contribuinte TBM Têxtil Bezerra de Menezes. A recorrente defendia a extinção parcial do lançamento pela decadência referente ao período de janeiro a novembro de 2012, com arrimo no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, e artigo 87, inciso 2, a linha A da Lei 15.614/2014. No entanto, a Câmara de Julgamento afastou a decadência alegada sob o entendimento que, para o caso em questão, a contagem do prazo decadencial obedece à regra prevista no artigo 173, inciso 1 do CTN. Todavia, em que pese a decisão prolatada na Câmara de Julgamento, verificou-se um equívoco na ata da sessão, posto que nessa consta como fundamentação do afastamento da decadência no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, quando o embasamento legal empregado para indeferir a decadência suscitada foi, de fato, o artigo 173, inciso 1 do CTN. Nada mais havendo a tratar, senhor presidente. É só isso. Senhores, a alteração está feita na ata com relação aos processos e também em assuntos gerais, essa observação, essa retificação necessária. Então, ata aprovada. Dando continuidade à nossa sessão, passaremos então à ordem do dia. E anuncio aqui o processo de recurso 1455/2017, auto de infração 2017-00698, em que recorrente Marilene de Carvalho Vasconcelos, recorrido, célula de julgamento de primeira instância, relatoria Dr. Carlos César Quadros Pierre, a indicação de procedência de julgamento de primeira instância e a assessoria processual tributária sugere a parcial procedência.
Passo, então, a palavra ao conselheiro relator, doutor Carlos Pierre, para início do relato. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, Eva Neide, doutor Matheus, representantes das partes, sejam muito bem-vindos a essa sessão virtual. Presidente, o caso em comento, senhores, ele é bastante interessante, esse auto de infração. O contribuinte foi autuado por falta de recolhimento do imposto, no todo o empate. O que acontece? O contribuinte fiscalizado entregou a sua documentação, as FDs, e nos documentos entregues pelo contribuinte, o fiscal detectou 25 notas fiscais sujeitas à substituição tributária que não foram registradas no sistema Cometa Sistram. Então, aqui é o contrário. O contribuinte tinha devidamente escriturado essas notas fiscais, e essas notas fiscais não estavam registradas no sistema Cometa. E ele foi autuado por falta de recolhimento de imposto. Certo? Em sua defesa, o contribuinte alega, basicamente, a nulidade da autuação, tendo em vista que o enquadramento se encontra equivocado, pois seria falta de selo e não falta de recolhimento, certo? Ele pede também, na sua impugnação, o enquadramento da multa para o percentual da operação, 20%. Eu acho que talvez até agravasse. E se manifesta contra a corresponsabilidade, né, dos sócios, e no mérito pede a aplicação do 123.1d, 50% do valor da multa, tendo em vista que tudo está registrado, escriturado. O julgamento de primeiro grau entendeu que o auto seria procedente, mantendo integralmente o lançamento. Já no seu recurso, o contribuinte ele repisa as argumentações da impugnação e traz um novo elemento. Ele diz que, dentre as mercadorias elencadas, dentre aquelas 28 notas fiscais, algumas se referem a aquisições de mercadorias, e não são mercadorias, são para produto destinado ao ativo ou consumo, portanto, não haveria cobrança do ICMS substituição, porque o fiscal, além de multar, ele colocou ICMS, já que é falta de recolhimento, né? E ele pede, portanto, uma perícia para que seja verificado tal fato. A questão mais interessante aqui é quando se dá o parecer. Eu vou pedir vênia para ler algum trecho do parecer aqui, certo? Diante da provocação do contribuinte de que algumas notas fiscais, certo, não estariam sujeitas ao regime de substituição, o parecer se debruçou sobre essa questão. Então, primeiro, o parecer entendeu que não havia nulidade, que o caso seria mesmo de falta de recolhimento do imposto e não falta de selo, certo? E mantém a multa aplicada do 123.1c, certo? No entanto, o parecer, ele diz assim, no mérito: quanto ao mérito, entende que o agente do FIS relacionou todas as notas fiscais, entretanto, não observou que parte dessas notas já haviam sido recolhidas em ICMS substituição tributária, pois os remetentes, contribuintes substitutos e os documentos possuíam destaque do ICMS substituição, com inscrição do CGF do Estado do Ceará, conforme relação abaixo. Então, o que foi que o parecerista está me dizendo aqui? Ele está me dizendo o seguinte, que das notas que o sistema Cometa não registrou, mas que o contribuinte escriturou, certo? Várias delas tiveram a substituição realizada, o pagamento feito por substituição, certo?
no valor de R$ 8.054,61, né? Aí aqui ele coloca aqui, constatado que houve falta de recolhimento somente de parte das notas fiscais da planilha do crédito tributário lançado, opinamos no sentido de reduzir o crédito tributário. No entanto, a penalidade aplicada deve ser mantida, o artigo 103.1c. Certo? Aí ele bota, com cobrança de multa de R$ 8.054,61, né? Com a multa de R$ 8.054,61. Então, o que é que ele fez? Que aqui é que é interessante. Ele percebeu que já havia a substituição tributária feita, mas manteve a autuação exatamente no valor do que a substituição tributária tinha feito, a falta de recolhimento. Então, acho que deve ter havido um pequeno equívoco da fiscalização, do parecer. E ele não se manifestou, certo, quanto à questão das notas que não estavam sujeitas à substituição tributária. Sim, ele fala o seguinte, é interessante. Quanto às demais notas, nessas notas houve a substituição tributária, segundo o parecer. Quanto às demais notas fiscais, os remetentes não são contribuintes substitutos, nem há o pagamento do ICMS substituição tributária. Logo, entendo que houve falta de recolhimento. Certo? Ficou um pouco confuso que eu não entendi direito se o valor que ele deixou aqui de R$ 8.000 seria do que houve destaque do ICMS e do que não houve. Posso explicar isso depois no debate, senhor presidente? Pois não, doutor Pierre. É importante que o senhor relate os pontos principais, né, e talvez... Esse é o ponto central aqui da questão, certo? Porque ele está dizendo que nas notas que teve substituição, que eram substituição tributárias, houve recolhimento. E nas notas que não haviam substituição tributária, não houve recolhimento, por óbvio. Né? E o auto é por falta de recolhimento. Porque o Sistran não registrou a entrada. Eu acho que ficou claro. Nós vamos ter oportunidade de ouvir o doutor Lucas Holanda, que é advogado da parte, e pode também trazer mais elementos que venham esclarecer essas operações. Em suma, senhores, é esse o relato. Obrigado, doutor Pierre. Então, na forma regimental, passaremos a palavra ao representante da Procuradoria do Estado, doutor Matheus Viana Neto, para a sua manifestação, e posteriormente ouviremos doutor Lucas Holanda, né, que fará a sustentação oral do processo que está em discussão. Com a palavra, doutor Matheus Viana. Bom dia a todos, senhor presidente, doutor Evanejo, nossa secretária, demais doutora Mônica, senhores conselheiros, doutor Lucas Holanda, seja muito bem-vindo a essa reunião por videoconferência. Muito bem, a questão nesse processo, como já apontado pelo conselheiro relator, é muito interessante mesmo, porque o agente fiscal, ao realizar a fiscalização, ele adota uma conduta surpreendente, eu diria até, inesperada, porque ao verificar no sistema Cometa e Citran que aquelas operações que foram realizadas pelo contribuinte não foram registradas, o que é que normalmente a gente espera em relação a isso? Espera que o contribuinte seja autuado por falta de selo fiscal, que é a exigência prevista na nossa legislação. É essa a expectativa que a gente tem. E, aliás, quando nós lemos a descrição do fato típico na inicial do auto de infração, a gente pensa que a autuação será por falta de selo fiscal. Mas, surpreendentemente, o agente fiscal, a não ser que haja outros autos de infração, e aí eu não sei, mas, surpreendentemente, o agente fiscal aponta a falta de recolhimento do imposto.
Em síntese, é isso. Em vez dele autuar o contribuinte, como normalmente ocorre, por falta de selo fiscal, ele autua por falta de recolhimento do imposto. E aí a ideia que passa é do imposto de substituição tributária. No decorrer da análise, quer seja no julgamento singular, quer seja lá no parecer, constata-se, e até também porque o contribuinte assim apontou, constata-se que, em relação àquelas operações ali que foram realizadas, que uma parte se destina, parece que a uso e consumo, uma parte não está sujeita à substituição tributária, mas está sujeita a um antecipado, e outra parte está sujeita à substituição tributária. E aí gera uma certa confusão, tem razão, doutor Pierre, quando a consultoria ela não esclarece muito bem, porque se esperava que se identifica que as mercadorias estão sujeitas à substituição tributária e o imposto já foi retido na origem, não há que se falar, então, em cobrança do imposto que haveria em relação a essas mercadorias, seria falta de selo fiscal, mas o contribuinte não foi autuado por falta de selo fiscal. Ele foi autuado por falta de recolhimento do imposto. Quer dizer, a falta de selo fiscal foi só um elemento utilizado pelo agente fiscal para chegar à conclusão de que, em relação àquelas mercadorias que não haviam sido registradas, teria ocorrido a falta de recolhimento do imposto. Então, em relação àquelas mercadorias cujo imposto já foi retido na origem por substituição tributária, elas devem ser excluídas, porque aí não há cobrança nenhuma, não há cobrança a ser feita. Em relação às mercadorias destinadas ao uso, ao consumo ativo permanente, parece que existem mercadorias nesse sentido também, bens que foram adquiridos, aí o que se tem é só a cobrança do diferencial de alíquota. E em relação às outras mercadorias que não estão sujeitas à substituição tributária, estaria sujeito, então, ao pagamento do antecipado. Então, o que remanesceria aí, senhor presidente, para a cobrança, o que não ficou muito claro, na manifestação, quer seja do julgador de primeira instância, quer seja na consultoria, é qual o imposto que vai ser cobrado? É o imposto relativo à substituição tributária, cujo imposto já foi cobrado, ou é o imposto relativo às operações normais, correspondente ao antecipado, ou diferencial de alíquota? É isso que precisa ser especificado. Me parece que faltou uma identificação precisa desses valores no julgamento, porque o agente fiscal, repito, quando ele fez a cobrança da totalidade, ou seja, fez a cobrança da substituição tributária, do antecipado e do diferencial de alíquota. Ele colocou isso só numa rubrica só, quando deveria ter feito a separação. Me parece que, enfim, que o julgamento aqui ele deve ser no sentido, eu sugiro, no sentido de que seja excluído da cobrança do imposto as operações cujo imposto já foi pago por substituição tributária, é evidente, e remanescendo então só no que se refere às obrigações sujeitas ao antecipado e às obrigações do diferencial de alíquota, se é que tem isso, eu entendi direito. Mas vamos escutar as considerações do doutor Lucas, senhor presidente, que aí ele poderá esclarecer melhor essa situação. É isso por enquanto. Obrigado, doutor Matheus. Então, da Focus de Metal, passo a palavra ao doutor Lucas Holanda, representante da parte, para a sua manifestação sobre o processo em discussão. Bom dia, meus cumprimentos ao presidente, senhor presidente, o Manuel Marcelo, o senhor relator, Carlos Pierre, o membro da PGE, na pessoa do doutor Matheus, os demais conselheiros, a senhora secretária. Trata-se, como já muito bem relatado, de um auto de infração lavrado em 2017, por falta de recolhimento do ICMS-ST, e a penalidade aplicada foi a do artigo 123.1c da Lei 12.670/96. A penalidade foi o valor do imposto e o valor da multa de igual valor, totalizando aproximadamente 23 mil. Preliminarmente, foi suscitada uma nulidade em razão da confusão no relato do auto de infração, como já foi, inclusive,
discutido tanto na relatoria do conselheiro Pierre, como o doutor Matheus também se manifestou um pouco sobre isso. Ficou um pouco confuso, porque em vários momentos do relato infracional é dito que não houve registro da passagem pelo Citran, pelo Cometa Citran, das mercadorias, mas a penalidade foi de falta de recolhimento e não falta de aposição do selo fiscal. Seria a penalidade do artigo 123.3m, que também é muito comum essa penalidade. E ficou confuso até o método de fiscalização, porque o agente fiscal não checa a FD da contribuinte, não checa a escrituração, ele checa apenas o sistema Cometa Citran. Então, ele usa um sistema de aposição de selo fiscal para checar se houve recolhimento ou não de ICMS, né? E por questão de metodologia, por questão de confusão no relato infracional, a contribuinte defende a nulidade da autuação. Uma outra preliminar importante a ser suscitada é a questão da exclusão do nome dos sócios da condição de corresponsável, que consta no auto de infração o nome da pessoa física também como corresponsável. E isso é prejudicial porque, primeiramente, não foram atendidos os requisitos do artigo 135 do CTN para fins de responsabilização pessoal. A contribuinte entende que pode haver a responsabilização pessoal no CONAT, desde que os requisitos do artigo 135 do CTN sejam demonstrados, o que não aconteceu no relato infracional. E isso acaba sendo prejudicial porque o nome da pessoa física acaba indo também para a dívida ativa, a pessoa física também acaba sendo sofrendo execução fiscal e tendo seus bens sujeitos à constrição. Isso é muito prejudicial para a pessoa física. E sem a demonstração dos requisitos do artigo 135 do CTN, não seria justo ela ser colocada também no polo passivo. Normalmente, os dois fundamentos que eu vejo nesse tribunal é a questão de suposta ilegitimidade passiva, porque a empresa autuada não teria legitimidade para postular em nome da pessoa física, bem como a ausência de competência desse tribunal. Com relação a esses dois fundamentos, eu queria suscitar que a ilegitimidade passiva é uma questão de ordem pública. Eu entendo que há legitimidade, sim, para trazer essa questão, mas ainda que não houvesse, por ser uma questão de ordem pública, ela pode ser conhecida perfeitamente pelos conselheiros, poderia ser, inclusive, suscitada de ofício por um dos conselheiros, então não há que se falar em falta de legitimidade. Outra questão, eu queria suscitar também a Lei 17.251, de 27 de julho de 2000. Ela alterou o artigo 2º da Lei 15.614/2014, que aqui trata da organização administrativa do CONAT, e passa a prever como competência do CONAT a discussão sobre imputação de responsabilidade por infração à legislação tributária, especificamente no inciso 3º. Então, agora o CONAT tem competência para discutir essa questão e pode ser deliberada a exclusão da pessoa física do polo passivo, já que, como o próprio parecer diz, a autuada é a empresa, então deveria constar apenas o nome da empresa no auto de infração, enquanto pessoa jurídica. No mérito, inicialmente, a contribuinte defende o reenquadramento para a penalidade prevista no artigo 123.3d. Porque o 123.3d, ele trata de atraso de recolhimento, e não falta de recolhimento, porque, na verdade, quando isso já foi, inclusive, simulado pelo CONAT, a súmula 6, quando a escrituração do imposto e não há o seu recolhimento, trata-se de atraso e não de falta de recolhimento. A multa é menor, ela é só de 50% e não de 100%, como no 123.1c. Eu queria fazer remissão às resoluções 37/2018 e 164/2017 dessa primeira Câmara, de relatoria do conselheiro José Gonçalves Feitosa, foram nesse sentido da parcial procedência para o reenquadramento da penalidade prevista no 123.1c para o 123.1d, por motivo de escrituração dos valores. Uma foi de 2017, outra foi de 2018, então a gente vê mais ou menos esse entendimento da primeira Câmara.
E esse não é só o entendimento da primeira Câmara, eu queria fazer remissão também à Resolução 34/2018 da Câmara Superior, que também entendeu em sede de recurso extraordinário, que havendo escrituração do ICMS, deve haver o reenquadramento da penalidade do 123.1c para o 123.1d. É um posicionamento bem majoritário nesse tribunal. Por fim, com relação à exclusão da base de cálculo, fizemos, em sede de recurso ordinário, uma análise por amostragem das notas fiscais e verificamos que nem todas elas se tratavam de mercadorias, né? Algumas se tratavam de bens do ativo, de bens de uso e consumo. Tinha uma nota fiscal que era de um veículo, de rodas desse veículo, e evidentemente a contribuinte não vende carros, né? Não está no seu KNAI. Então, era evidentemente que não incidia ICMS-ST nessas mercadorias. No caso, fizemos uma análise por amostragem, citamos 2 notas fiscais. O parecer exclui algumas notas fiscais da base de cálculo, sob a alegação de que houve recolhimento de ICMS-ST em algumas delas. Eu queria abrir um parêntese e mencionar que isso é mais um fundamento para que seja acolhida a preliminar de nulidade, porque o agente fiscal lava um auto de infração por falta de recolhimento de ICMS e depois é constatado que metade das operações que ele analisou tinham o ICMS-ST recolhido, então por aí a gente vê uma falha no método usado na fiscalização. Mas com relação à exclusão da base de cálculo, que é uma matéria que foi alegada em recurso ordinário, a contribuinte concorda com o parecer e pede para que seja realizada a exclusão nos termos do parecer das notas fiscais que já tiveram o ICMS-ST recolhido. Por fim, desse modo, os pedidos são para declaração da nulidade da autuação fiscal, em razão tanto da confusão no enquadramento da infração quanto do método empregado na fiscalização. O contribuinte postula também pela exclusão do auto de infração do nome da pessoa física como corresponsável. No mérito, defende a parcial procedência do auto de infração para a reenquadração da penalidade do artigo 123.1c para o 123.1d, em razão da escrituração do imposto. E, por fim, a exclusão de base de cálculo das notas fiscais em que já houve, que tratam de operações em que já houve o recolhimento do ICMS-ST. Obrigado. Obrigado, doutor Lucas Holanda. Muito objetivo. Pela ordem, doutor Carlos Pierre, com a palavra. Depois o doutor Obrigado. Inscrito. Interessante essa atuação. Essa semana nós tivemos uma discussão, um debate, sobre uma questão muito semelhante ao inverso. O contribuinte foi autuado por falta de ser e era produto por substituição tributária e foi cobrado o imposto e eu fica até ruim, né? Eu defendi que poderia ser aplicada a penalidade aqui imposta, que seria a falta de recolhimento. Então, a conduta poderia ser os dois, então poderia deveria ser a falta de recolhimento. Aqui foi aplicada a falta de recolhimento e não a falta de ser, certo? Então, por uma posição coerente, já que eu entendi que ambas as condutas poderiam ser imputadas ao contribuinte, eu não vejo nulidade no caso, certo? Eu vejo como um procedimento que pode se aplicar perfeitamente pela fiscalização à falta de recolhimento. Quanto à questão dos sócios, já há um consenso no CONAT, inclusive tem a legislação nova que o Dr. Matheus nos trouxe no ano passado, em que o auto de infração não está elencando como corresponsável, está apenas apontando quem são os responsáveis pela empresa e que tais responsáveis pela empresa não serão mais inscritos em dívida salvo se o auto realmente, a partir da legislação nova, vier imputando a conduta dolosa
os corresponsáveis e relacionando-os realmente como corresponsável. Então, não há imputação de corresponsabilidade nessa autuação, certo? Então, dito isso, aí eu passo para a segunda parte que me interessa. Vejam só, senhores. O auto de infração é por falta de recolhimento do ICMS e substituição tributária. Nós temos o auto de infração próprio para o diferencial de alíquota e nós temos o auto de infração próprio para o antecipado. Este aqui não alcança o diferencial e o antecipado. O que ele diz é: os produtos adquiridos pelo contribuinte se sujeitam à substituição tributária e, portanto, a ele deve ser imputado a responsabilidade pelo pagamento, já que não houve o pagamento da substituição. É isso que o fiscal faz. Então, ele cobra o ICMS substituição. São 25 notas fiscais. O parecerista, ele se debruça sobre essa questão e ele vê que uma parte das notas fiscais estão realmente sujeitas à substituição, mas houve o pagamento. Portanto, o ICMS não é devido. Na outra parte das notas fiscais, não é substituição. Seria devido o DIFAL ou antecipado, mas o fiscal não autuou por esse aí, que tem uma tipificação específica para cada um. Ele autuou por falta de recolhimento ou substituição. Eu somei as notas que ao parecer elenca. São exatamente 25 notas. Ou seja, ele analisou todas as notas. Uma parte houve recolhimento por substituição. Portanto, improcedente a falta de recolhimento por substituição tributária nessa parte. Na outra parte, ele diz que não há substituição. Ora, senhor, se não há substituição, improcedente totalmente o lançamento, pois não se pode cobrar de produto que não há substituição o ICMS substituição. Ele poderia cobrar, como bem explicitou o doutor Matheus, um provável diferencial de alíquota ou até um antecipado, mas ele não cobrou isso aí. O contribuinte em nenhum momento sequer se defende contra isso. Ele vai só, não é substituição. Então eu não posso agora chegar e dizer, mas é devido o DIFAL, é devido o antecipado. Se não foi autuado contra isso, ele nem se defender pôde sobre isso. Então eu entendo que no caso aqui, a partir do levantamento feito pela fiscalização, certo? O auto seria totalmente improcedente. Mas, se por um acaso se entenda que ele seja procedente, ele se encaixa perfeitamente no 123.1d, pois toda a documentação foi escriturada corretamente nos livros do contribuinte. A fiscalização, ela partiu ela viu na contabilidade que ela estava corretamente constante na FD, mas não estava no sistema. Então, nesse caso, vai direto para o 123.1d. Em suma, senhores, é esse o meu entendimento. Obrigado, doutor Pierre. Pela ordem, doutor William Falcão de Souza. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Bem, o doutor Pierre falou sobre a questão do parecer. Aí, então, eu vou inverter, não começar pela informação complementar, sim pelo parecer. O parecer, realmente, lá no parecer, são 25 notas fiscais, elas estão relacionadas. Eu vi que no processo há cópias das notas fiscais. Ele está cobrando a substituição tributária de todas as notas fiscais, por conta que a empresa ela é uma varejista e ela tem que seguir a regra do decreto 29.560/2008, por conta de ser uma varejista. Pois vamos para o parecer. O parecer, para mim, está claro. O que é que ele fez? Ele está dizendo e separou uma relação das notas
ele observou que essas notas já haviam sido recolhido o ICMS-T, pois os remetentes dessas notas, os emitentes dessas notas, eram contribuintes, ou são contribuintes substitutos, e os documentos possuíam destaque ICMS-ST, com inscrição no CGF do Estado do Ceará. Ora, eu vi que há algumas notas, fiz esse comparativo, traz o ICMS retido. O ICMS está retido. Ele colocou o ICMS recolhido. O ICMS retido não significa que o ICMS foi recolhido. Ele cobraria do contribuinte que está inscrito no Ceará como contribuinte substituto, cobraria dele. Tudo bem. Ele fez essa relação e retirou essas notas, dizendo que esse imposto estava recolhido. Eu não sei onde ele viu o recolhimento. Pelo menos estava retido, estava na nota fiscal. Então, essas notas saem da ICMS substituição tributária. Certo? Depois, o que é que ele diz em seguida? Ele diz, quanto às demais notas fiscais, os remetentes não são contribuintes substitutos, nem há o pagamento do ICMS-ST. Ou seja, aquelas notas outras, ele faz aqui a relação, não há na nota imposto retido, destacado. Aí ele diz que ele não houve pagamento do ICMS dessas notas. Essa relaçãozinha está bem miudinha a tela, ele só fez copiar lá da nota fiscal, mas ele fez abaixo, paralelamente, aqui a relação das notas, colocou o valor da nota, o valor do produto, o ICMS e a multa, que baixou para 8.054. Ou seja, parece que o doutor Pierre disse assim, não, mas essas notas aí não teve o imposto pago, era o diferencial de alíquota. Não é diferencial de alíquota, por quê? Estas notas fiscais estão sendo o imposto cobrado com base no decreto 29.560 de 2008, porque ela é um comerciante varejista e tem que recolher o imposto dessa forma. Certo? Agora, o que eu vi a falha aqui é porque o contribuinte se defende dizendo que há mercadoria sujeita que a mercadoria só deve ser pago o diferencial de alíquota, porque essas mercadorias são para uso, consumo ou para o ativo permanente. O doutor advogado acabou de falar que tinha até um veículo nessa, e não houve essa consideração para fazer essa averiguação, porque realmente, constatado que é do permanente, não tinha um sentido de cobrar aqui o imposto, a ICMS substituição tributária. Se comprovado, eu não vi essa comprovação, que é realmente substituição tributária, que é realmente uso e consumo, não tem que cobrar a substituição tributária. Então, isso daí é que essa análise não fez. Mas na questão, se restringindo a substituição tributária, aquelas notas que o imposto foi retido, corretamente, tirou daqui. Aquelas que não têm imposto retido e o contribuinte tem que pagar o imposto da substituição tributária pela condição dele no cadastro, é devido ao ICMS substituição tributária. Tem que ver se nessas notas o consumo, uso consumo e permanente. É esse o meu entendimento. Voltando, agora sim, o doutor Pierre também falou que as notas fiscais estavam escrituradas. Ele deve ter feito essa análise, eu não sei se ele viu. Mas o que eu vejo, a informação do fiscal, é que essas notas fiscais não estão lançadas na FD do contribuinte. Ele diz desse jeito, arquivos acima mencionados atestam a inexistência de registro relativo a essas notas fiscais no arquivo próprio do lançamento das operações, o FD. Aí pronto, eu não cheguei a ter acesso ao tempo de conclusão para verificar, porque como o próprio doutor PR já disse, voltando aqui, se não estão registradas na FD, não há impedimento nenhum que ele possa fazer um auto dessas notas por falta de registro na FD, nas fiscais de entrada, certo? Porque elas não estão seladas, não há impedimento, na minha visão, não há impedimento nenhum que ele não possa fazer uma auto-infração por falta do selo fiscal, que nem a parte está escrita na nulidade, porque entendia que era para fazer a nota, a falta de selo. Sim, faz a nota de selo e deixa de cobrar o imposto? Não. Aí a questão, pode também fazer um auto cobrando só o ICMS, substituição tributária, que não foi recolhido. Olha aí na situação.
3 autos de infração, não há nenhum impedimento, no meu entendimento. Agora, se ele fez aqui apenas um auto, e a nota não tinha C, e fez apenas um auto, cobrando ICMS e a multa, o contribuinte foi atenuado aí. Por quê? Porque ele deixou de fazer. Se foi o caso, se não fez, a nota falta de selo. O contribuinte saiu, foi beneficiado na questão. Isso não é caso que leve à nulidade. Por um momento, senhor presidente, eu vou ficar aqui e dar oportunidade a outros conselheiros. Eu poderia até falar novamente. Obrigado. Obrigado, doutor William. Doutor Pierre, com a palavra, para esclarecer, inclusive, essa questão das notas fiscais escrituradas ou não, né, que o doutor William... Doutor William tem razão. Quando eu fui ler a descrição, eu fiquei na dúvida. Peraí, o que foi que houve aqui? Ele deixou de botar na FD? Como foi? Tem um CITRAM, mas depois não. Quando você vai ler todo o relatório, inclusive depois a defesa, o julgamento e o parecer, você vê que foi o seguinte: o contribuinte entregou as suas AFDs e na FD constava essas notas, mas essas notas não constavam no sistema. Certo? Então, isso foi o que se deu. Estavam todas as notas na FD do contribuinte, mas não constavam no sistema CITRAM, no começo. Certo? Então, essa é a primeira questão. E o doutor William me chamou a atenção que eu tinha ficado um pouco confuso nesse parecer, né? Mas ele tem razão, o contribuinte aqui, ele é um varejista de produtos alimentícios também, e ele tem a substituição por entrada. Então, eu tinha entendido o seguinte: quando o parecer diz que não são contribuintes substitutos, nem há o pagamento de substituição tributária, consequentemente, o contribuinte não teria que pagar nada. Daí a improcedência. Mas eu refaço esse meu entendimento agora. A explicação do Dr. William me chamou a atenção quanto a isso. E, na realidade, é o seguinte: em primeiro caso, excluir aqueles da base de cálculo, aqueles que a substituição já se deu. Agora, no restante, nós precisamos verificar, eu entendo que talvez seja o caso de uma perícia, para que se veja dessas notas restantes se há produtos que não são sujeitos à substituição tributária, porque são para uso e consumo, a não ser que alguém possa, agora, no momento, explicitar essa questão. A doutora Monte já levantou a mão e provavelmente ela até já saiba, analisando aí as notas, que eu não cheguei a analisar as notas todas, não é? Restantes. Né? Mas, doutor William, a questão é essa, viu? Estava tudo escriturado na FD do contribuinte, e a partir daí ele foi olhar o sistema Cometa e verificou que não constava no Cometa essas notas na entrada. É isso, senhores. Doutora Mônica pediu a palavra. Sim, senhor presidente. Obrigada. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, advogado aqui presente. Realmente, eu analisando assim, o doutor William foi muito feliz nas suas observações, né? É sempre muito bom esperar o decano falar, que ele traz muita sabedoria à discussão. Mas, assim, é só mesmo um pouco para ratificar as colocações que foram feitas aqui. A gente não pode esquecer que o motivo dessa autuação é em função de que este contribuinte ele está atrelado ao decreto 25.560 de 2008, em que ele é substituto tributário por ocasião das aquisições das mercadorias nas operações interestaduais. Então, esse é o cerne. Com relação ao diferencial de alíquota, doutor Pierre, consta no próprio auto de infração, na informação complementar, certo? Essa observação que eu peço até venha aqui para fazer a leitura. A página 7, diz assim: o valor do ICMS opção tributária, artigo 2º, ou o diferencial de alíquota, artigo 6º, devido de cada uma das 28 notas fiscais eletrônicas que não foram registradas, consta em detalhamento por produto em anexo único a esta informação complementar, certo? Então, não tem como retirar aqui dessa infração algo que foi objeto da informação complementar e o contribuinte teve total conhecimento, que inclusive consta em CD, né, em relação anexa, o contribuinte teve condições de visualizar e verificar todas elas. Com relação à aplicação da penalidade 123.1D, senhores, nós estamos falando aqui
de imposto que não foi registrado e que não foi pago. Não tem como, na minha visão, essa questão dessa aplicação dessa atenuante. Não se trata, ao contrário do que foi ventilado aqui, de um atraso de recolhimento, se trata realmente de uma falta de recolhimento. Não houve o recolhimento, o imposto não estava lá declarado e simplesmente o contribuinte não pagou. O imposto não foi declarado, o imposto não foi registrado nem foi declarado, portanto, não tem como aplicar atenuante. Realmente não é um atraso de recolhimento, é uma falta de recolhimento. Tá? Com relação à questão dos sócios no polo passivo, o doutor Pierre explicou muito bem, né? Eles constam apenas para efeito de cadastro, eles não estão no polo passivo aqui da obrigação. E eu acho que, com relação às demais questões, acho que por enquanto eu fico por aqui, mas é só mesmo porque algumas questões eu acho que precisavam ser esclarecidas. Obrigada, por enquanto é só isso mesmo. Mais algum conselheiro quer discutir a matéria? Ouve o doutor Pierre e logo depois passa a palavra, doutor Matheus. Doutor Pierre, com a palavra. Não, eu abro mão da ordem. Esperar o doutor Matheus. Ok, então, doutor Matheus, com a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, me parece que o doutor William e a doutora Mônica apontaram o que eu já havia percebido nas informações complementares. Porque o pressuposto da ação fiscal, do agente fiscal, daí porque ele resolveu não autuar o contribuinte por falta de selo, mas sim por falta de recolhimento, é porque sendo o supermercado ou mini mercado, como é o autuado, ele está sujeito à substituição por entrada de todas as mercadorias. Quer dizer, não há exceção no que se refere à entrada de mercadoria estamos falando, de mercadoria no seu estabelecimento, ele está obrigado a efetuar o recolhimento por substituição tributária. Se essas mercadorias já vêm com o imposto pago, evidentemente, em relação a essas operações, não será cobrado nenhum adicional. Quando não vier com o imposto pago, ele terá que efetuar o recolhimento do ICMS substituto de qualquer mercadoria, exceto, e aí foi minha dúvida inicial, no que se refere ao diferencial de alíquota. Ao diferencial de alíquota, ele terá que recolher também o diferencial de alíquota por ocasião das entradas. A minha dúvida em relação à autuação foi se nessa cobrança estava incluído aí também o diferencial numa exigência só. Porque o que é que o agente fiscal deveria ter feito? Deveria ter cobrado a substituição tributária das mercadorias que não estavam sujeitas, em que não houve a retenção por ocasião da entrada pelo contribuinte fornecedor. Ele devia ter separado isso e deveria ter cobrado o diferencial de alíquota, especificando. O que ele não fez, o agente fiscal, foi separar essa cobrança. Ele colocou tudo numa falta de recolhimento só. Doutor Matheus, seu som está desativado. Estou falando esse tempo todo sem ninguém me escutar. Não, só o finalzinho agora, só o final, por favor. Ah, tá. Então, veja, o que aconteceu é que o agente fiscal, ele, lá nas informações complementares, na página 7, ele faz referência, sim, ao diferencial de alíquota, de que está cobrando o diferencial de alíquota, como apontado pela doutora Mônica. Lá ele está cobrando. Agora, ele não fez a separação. Ele incluiu o diferencial de alíquota e a cobrança da substituição tributária daquelas mercadorias em que não já havia sido feita a substituição tributária. Ele colocou tudo ele poderia ter identificado, ter separado. Essa é a falha nessa autuação, é ele não ter feito a separação. E também há uma falha nessa autuação, é quando, em relação às mercadorias cujo imposto já havia sido retido na origem, o agente fiscal cobra novamente a substituição tributária, como se essa retenção não tivesse sido realizada. Então, senhores, me parece que o caminho aí seria uma diligência a fim de que fossem separadas a exigência.
o que é atinente ao diferencial de alíquota e o que é referente às mercadorias cujo imposto não foi pago por substituição tributária. É essa separação que tem que ser feita exclusivamente. Quanto ao imposto que já foi pago por substituição tributária, o consultor tributário já indicou quais são essas notas fiscais. Então, me parece que resultaria numa diligência, deve resultar numa diligência só para fazer a separação. Quanto à questão da ilegitimidade passiva do sócio para sofrer imputação de responsabilidade, como muito bem já apontado pelo Dr. Pierre, para que isso possa acontecer, é necessário que o agente fiscal expressamente o faça, indicando qual foi a conduta dolosa por parte do sócio ou representante da empresa, o que não acontece nesse caso. Portanto, a empresa, o sócio da empresa, ou a titular, a ela não será atribuída nenhuma responsabilidade nesse caso, a não ser que eventualmente se apure por ocasião da execução fiscal, se for o caso, eventualmente acontecer, aí se poderia, na execução fiscal, se apurar algum tipo de responsabilidade, identificar, que não é o caso, me parece. Então, senhor presidente, me parece que o encaminhamento aí seria uma diligência para separação, para esclarecimento dessa parte, o que é diferencial de alíquota e o que é substituição tributária. É isso. Só uma questão de ordem. Doutora Mônica tinha pedido a palavra, mas o doutor Pierre concedeu, né, primeiramente, o doutor Matheus. Então, o doutor Pierre e depois a doutora Mônica. Senhores, eu confesso que esse detalhe do diferencial de alíquota, eu não tenho antecipado, né, doutor Matheus? Mas ele fala realmente o diferencial de alíquota. Agora, o interessante é que quando ele trata toda a autuação como se fosse substituição, o contribuinte, em nenhum momento, ele se defende do diferencial de alíquota. Certo? Inclusive, quando ele cita os artigos infringidos, ele é genérico, ele se reporta, inclusive, ao 74, que é do agregado da substituição. Né? Assim como o contribuinte, eu acredito, né? Na segunda justiça sobre isso, eu também não havia visto. Não. Tem que ver se no cálculo, inclusive, se ele colocou. Né? Então, assim, entre a observação da doutora Mônica, a explanação do doutor Matheus, eu concordo plenamente numa diligência para que se veja, se observe quais são os produtos que não são sujeitos à substituição tributária nas demais notas, né? E se no auto de infração foi cobrado como se diferencial de alíquota fosse ou substituição. Porque eu ainda tenho a dúvida se no cálculo ele colocou realmente diferencial, né? Mas a doutora Mônica está com uma observação aí mais profunda, ela pode nos esclarecer. Pois não, doutora Mônica? Doutora Mônica, depois ouviremos o doutor Lucas Holanda, até para paridade das áreas, discussões. Só uma questão de ordem, doutor Lucas. Doutora Mônica. Obrigada, senhor presidente. Uma observação que eu pego também no gancho da fala do doutor William, que não consta no parecer informação de onde que a assessoria tirou de que o imposto por substituição foi pago. Imposto retido não significa imposto recolhido, né? Então, eu acredito que essas operações não temos como retirar, caso seja realmente encaminhado a uma diligência. Eu acho que todas as operações têm que ser constatadas, verificadas se de fato o imposto foi recolhido. Se tiver sido recolhido, retira-se. Mas a gente não pode já daqui fazer digamos assim, essa retirada, né? Eu acredito que são 28 notas fiscais, não são muitas. Então, acredito que, caso seja encaminhado para a perícia ou uma diligência, toda essa documentação que serviu de base para o auto de infração, ela deve ser analisada. Houve imposto retido e recolhido, retira. Com relação à questão da substituição tributária ou antecipado, pelo que eu estou entendendo aqui, o contribuinte ele foi beneficiado. Se todo o auto de infração foi, apesar de ser
informado como substituição tributária, mas ele foi tratado como antecipado, a gente tem que ver aqui que o contribuinte não foi cobrado o agregado referente à substituição tributária. Então, ele saiu em vantagem, ele deixou de pagar uma parte do agregado referente à substituição tributária. Esta semana, nós tivemos aqui um julgamento de aquisição de entrada referente à substituição tributária, em que o auditor ele colocou no cálculo da aquisição a substituição tributária referente à entrada da substituição tributária. Não sei se vocês estão lembrados aqui. Né? Então, assim, esse cálculo é devido. E aqui não foi feito. Certo? Então, se não foi feito aqui, e ele tratou tudo como antecipado, o contribuinte foi beneficiado. Ele não foi prejudicado. Tá? Então, assim, e eu acredito que mesmo o que a gente tem que verificar é isso. Teriam que ser verificadas todas as operações, nós não podemos aqui de antemão retirar simplesmente porque consta substituição tributária na nota fiscal de origem, não quer dizer que foi realmente recolhido para o Estado do Ceará, certo? Então, eu acredito que caso haja uma diligência, todos os documentos deles devem constar para análise. É só isso, presidente. Obrigado, doutora Mônica. Vamos ouvir, já temos vários elementos aqui para uma discussão. Doutor Pierre. Não, presidente, pode ser após a parte, mas agora eu tenho que fazer algumas outras pontuações, sim. Mas pode ser a parte, se eu quiser, ou se ele achar melhor aqui o conselheiro. Doutor Lucas, houve uma manifestação do doutor Matheus e abrimos também essa possibilidade de se manifestar. Né? Então, com a palavra. Bom, se o doutor Pierre desejar se manifestar primeiro, sem problemas, mas eu gostaria de fazer alguns adendos, primeiramente, ainda com relação à questão da legitimidade passiva, consta no auto expressamente a palavra corresponsáveis, e não representante ou sócio ou outra palavra. Consta no auto expressamente que a pessoa física já está incluída como corresponsável da empresa, sem ter ocorrido a demonstração dos requisitos do artigo 135 do CTN. Eu queria reforçar essa questão. Com relação às notas que foram excluídas no fundamento do parecer, a defesa entende que, independentemente se o ICMS foi recolhido ou não, nos casos das notas que foram excluídas do parecer, a responsabilidade de recolhimento do ICMS-ST não seria da contribuinte. Então, independentemente se o ICMS foi recolhido ou não, quem recolhe o ICMS-ST, no caso das notas já excluídas, não é a contribuinte. Então, não tem por que ser cobrado dela. Com relação à perícia para analisar se a devida cobrança de ICMS de FAO ou antecipado em vez de ST nas notas fiscais remanescentes, como o auto trata só de questão de ICMS-ST, cobra apenas o ICMS-ST e não as outras modalidades, a defesa não tem óbice a isso. É isso. Agradeço a palavra. Pela ordem, doutor Pierre, depois doutor William Falcão. Então, presidente, eu ia apenas chamar a atenção que, na substituição tributária, feita a retenção, a responsabilidade pelo recolhimento passa a ser do substituto. Ele tem, inclusive, penalidade bastante gravosa caso não recolha, certo? Cessa a responsabilidade do substituído quando ele comprova a retenção. Não pode ser exigido dele quando já há retenção, senão ele estará sujeito ao duplo pagamento. Quanto à questão da perícia, eu acho muito interessante se verificar, por isso que eu falei nas notas restantes, se foi cobrado como diferencial, porque a perícia deve ver duas questões. Primeiro, se o produto é sujeito à substituição ou não. Segundo, se foi cobrado como diferencial ou como substituição. Por que eu digo isso? Porque o fiscal, quando ele cita o enquadramento legal, ele cita o artigo 74 do regulamento, que é justamente os percentuais de agregação na substituição. O que me leva a que há uma possibilidade, embora ele tenha feito o diferencial, dele ter agregado, inclusive, nos produtos que não são sujeitos à substituição. Certo? É apenas essa minha consideração, presidente.
Sim, e quanto ao que o doutor Lucas se manifestou, doutor Lucas, no voto constará, consta em todos os demais, que aquela indicação não atribui corresponsabilidade, apenas destaque ao sócio e que não será possível a inscrição em dívida ativa, por essa razão. É isso. Doutor William Falcão, para Isso se eu falar. for relator, né, presidente? Ok, senhor presidente. Senhor presidente, me chamou a atenção, eu fui contar as notas. Aí me chamou a atenção um detalhe. Na informação complementar, o contribuinte elenca, na informação complementar dele aqui, 25 documentos fiscais destinados ao contribuinte autuado em operações interestaduais não registradas no sistema de fronteiras Cometa-Citran, conforme inclinação abaixo. Sujeito de submissão tributária, né? 25 notas fiscais. Para que também não, ele disse que pegou lá da FD dele, que não está estruturado na FD. 25. Quando o parecerista, quando foi emitido o parecer separou assim, 12 notas fiscais, tirou daqui da própria tela, 12 notas fiscais tem o ICMS retido pelo contribuinte, que é contribuinte substituto e que é cadastrado no Ceará como contribuinte substituto. E a tela seguinte são 13 notas fiscais, sem destaque do ICMS, né? Sem destaque do ICMS, e que ela adquiriu essa mercadoria e na condição dela, o contribuinte, né, baseado no decreto 29.560, ela teria que recolher, que é um comércio varejista. São 13 notas fiscais, somando 12 que foram retirados pelo conselheiro, pelo parecer, e 13 que foram a condenação, que deu 8 mil e pouco, dá 25 notas fiscais. Ok? Agora vamos para a informação complementar. A informação complementar. A informação complementar, ela diz. Olha o que é que ela diz. Traz a fundamentação da submissão tributária e vem, ressalte que os incisos do artigo 6º do decreto de 1900 descrevem situações que afastam a aplicação da presente sistemática na distribuição tributária, caso em que deve ser tratado à luz das legislações próprias existentes. Aí, artigo 6º, inciso 1. Com mercadoria ou bem destinado ao ativo mobilizado ao consumo do estabelecimento, as quais estão sujeitas apenas ao recolhimento de ICMS diferencial de alíquotas. O próprio fiscal diz isso. Aí ele vai lá na frente e diz: o valor do ICMS submissão tributária, artigo 2º, ou, leia-se, né, o valor do diferencial de alíquota, artigo 6º, devido de cada uma das 28 notas fiscais eletrônicas que não foram registradas, consta em detalhamento por produto em anexo único a esta informação complementar. Ou seja, aí eu estou com essa seguinte ideia: eu não vi a informação complementar para verificar se foi feito auto por falta de pagamento diferencial de alíquota. A informação complementar tem os autos que foram lavrados. O que é que eu estou entendendo? Que assim, dá para entender pelo que ele disse aqui, que ele mesmo está fundamentando que não pode ser a submissão tributária e diferencial de alíquota. Ele está dizendo 25 é a submissão tributária, a ideia que passa. E 3, 25, 3 dá 28, é o diferencial de alíquota. Ele mesmo, fiscal, fundamenta que não pode ter o mesmo tratamento. Tem que ser o diferencial de alíquota. Mas nós estamos levando em consideração, por conta que o recurso disse que lá tem notas e citou notas. Pronto. Primeira coisa, tinha que ver, foi lavrado alto por diferencial de alíquota e foram relativas essas 3 notas, pelo que ele está dizendo na informação complementar, e às vezes o fiscal faz uma informação complementar, devia ter feito a informação complementar só para a submissão tributária, aí entra na diferencial de alíquota. Tem os que a informação complementar trata de todos os processos, aí você tem que pegar parte por parte para concatenar com o processo efetivamente julgado. A informação complementar ele faz para todos os autos lavrados. Aí nós temos que ver isso. Ou então, verificar se as 2 notas, né, que foi trazida a título de exemplo pelo defendente da empresa, pelo advogado,
se estão incluídas na planilha das 13 notas fiscais do parecer, que foi cobrado efetivamente como submissão tributária. Se está lá a gente tinha que ver, eu acho que dá para ver até agora, ver as duas notas se estão lá, que a relação está bem. Se o conselheiro Pierre pudesse olhar lá quais são as duas notas, eu já olharia aqui para tirar essa terceira. Ou seja, isso daí está passando para mim a ideia que foi feito um auto separado do diferencial de alíquota, porque ele próprio fiscal está dizendo que não pode ter a mesma sistemática da submissão tributária. Vive o artigo. Aí a gente poderia ver também se não foi lavrado um auto diferencial de alíquota também. Caso essas duas notas que está citando não estejam aqui relacionadas dentro das 13 que foi cobrado o diferencial de alíquota, sugerido o diferencial de alíquota pelo parecerista. É isso, senhor. Doutor William Falcão, senhores, nessa discussão eu fiz uma consulta, até para informá-los, nesse processo foram lavrados 4 autos. Né? O primeiro auto está sendo discutido e foram lavrados mais 3 autos que foram quitados. 2 tratam de omissão de informações e um deles da falta do inventário. Então, essa informação consultei agora no sistema, o mandado de ação fiscal, 4 autos de infração, apenas um cobrando o ICMS. Os demais, a obrigação acessória. Doutor Matheus Viana. Senhor presidente, diante do que já foi debatido aqui, o encaminhamento é a diligência, a fim de separar essas operações esclarecido. Isso, estamos muito no campo pode ser, pode ter acontecido, a diligência que sugere. Presidente, apenas para esclarecer o conselheiro William, que a fiscalização ela elenca, ela fala em 28, mas quando ela elenca as que não foram registradas sendo cometa, ela destaca apenas 25. No próprio relatório lá pode somar, ela fala, ela faz um quadro com as notas e não tem as 27, só tem as 25. Senhores, parece que o processo já foi amplamente discutido, e cabe a nós, cabe aos senhores, né, no caso, verificarem, né, aqui no caso, os pedidos trazidos pela parte, a preliminar de nulidade, o cessamento da defesa por conta do enquadramento, do erro material. Isso nós temos que apreciar. Eu já passo para o conselheiro relator para que a gente possa votar antes de encaminhar perícias também com a decisão dos senhores, nessas preliminares que foram suscitadas pela parte. Doutor Carlos Pierre, como vota? Presidente, eu afasto a preliminar de nulidade. Pelos motivos que eu já expliquei na minha primeira explanação. Pela sequência, senhores, doutor William Falcão, como vota? Com relação à cidade. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Helena. Com relator. Doutora Mônica. Com relator. Doutor Pedro. Não escutamos, doutor Pedro. Desculpe que eu não tinha desativado o microfone. Com o relator, presidente. Obrigado, doutor Pedro. Doutor Saulo. Com o relator, presidente. Então, esta Câmara, por unanimidade de votos, resolve preliminarmente afastar o pedido de nulidade suscitado pela parte. Há também esse pedido formal que o doutor Lucas, né, traz aqui com relação à exclusão dos sócios, a responsabilidade do polo passivo, a exclusão do polo passivo do sócio, invocando o artigo 135 do CTN. Doutor Carlos Pierre também já mencionou, mas é interessante até para que fique registrado em ata. Doutor Pierre, com relação à exclusão do sócio do polo passivo. Presidente, me permita, isso não é tratado como uma preliminar, né? Assim, como é que eu vou negar essa preliminar se eu entendo que não há
a eleição de corresponsáveis no auto. Se eu disser eu rejeito essa preliminar, nega a exclusão, ele não foi incluso. Ok. Isso constará posteriormente numa resolução quando abordará essa questão dos pontos a... Isso, que ele não foi, que não irá, não poderá ser encaminhado para inscrição endividativa. Ok. Eu estou seguindo aqui a ordem, inclusive, que consta no próprio recurso. Preliminarmente, a questão de mérito tem a discussão que foi travada pelos senhores com relação à solicitação de perícia. Aqui nós teremos que elaborar quesitos para constar em ata, mas o objetivo é de verificar as operações, identificando o diferencial de alíquota, substituição tributária e ICMS antecipado. Eu queria que o doutor Pierre acrescentasse algo mais, se é nessa linha, né, os quesitos a serem utilizados para o pedido de perícia. Presidente, eu gostaria primeiro a questão de ordem. Nós podemos votar, no caso, logo a exclusão daquelas que tiveram a substituição tributária, ou nós vamos para a perícia todas as notas? Doutor, pelas discussões que foram travadas, parece que há dúvidas por parte de alguns conselheiros, doutora Mônica, doutor William, com relação a essa questão da substituição tributária. Se o entendimento do senhor é no sentido da perícia, acredito que lá nós teremos mais elementos, inclusive a participação do advogado, da parte, né, para que possa apresentar, inclusive, outros elementos que comprovem efetivamente o recolhimento dessas operações. Tem que ser mais prudente verificar o trabalho que foi feito pela assessoria processual tributária, agora com a participação mais efetiva da parte. Pois não, presidente. Então, o meu voto seria para um encaminhamento para a perícia, para que a perícia determinasse quais das notas fiscais, certo? Foram ou sofreram a retenção do ICMS substituição tributária. Aqui eu entendo, presidente, se permite, que não deve se perquirir se houve recolhimento ou não. Ok. Vamos aí essa questão da substituição tributária. Porque isso aí é matéria de mérito a ser votada posteriormente. A gente precisa só saber se houve a substituição ou não nessas notas. Né? Ok. O primeiro quesito seria esse. O segundo quesito seria se na autuação todas as notas foram tributadas como se substituição tributária fosse, e quais foram, certo? E, em caso de ter havido lançamento ou tributação de notas que não for substituição tributária, qual foi o cálculo ou o ICMS aplicado. Ok. Eu gostaria até, posteriormente, doutor Pierre, que encaminhasse esses quesitos para a doutora, para a Evaneide, nossa secretária, para que conste em ata, mas abro aqui a votação e pergunto aos senhores se algum conselheiro discorda do entendimento, né, de encaminhamento à perícia, do processo discutido, e se tem algo a que ser acrescentado dos quesitos que foram formulados pelo doutor Pierre. Não tendo nenhuma manifestação, esta Câmara, por decisão unânime, decide converter o custo do processo em fundação de perícia ou diligência para identificar quais as notas fiscais, objeto, né, da autuação, da substituição tributária, identificando, né, o cálculo do ICMS no lançamento do crédito, e aí envolve antecipado, diferencial de alíquota, para que se possa... E aí, posteriormente, o contribuinte será intimado para informar ou indicar um assistente técnico para esclarecimento dos pontos aqui apresentados. Então, esta decisão para o processo em tela, agradecendo a participação do Dr. Lucas e até uma próxima oportunidade. Teremos aí a continuidade do nosso processo, da nossa sessão, lembrando aos senhores que os dois processos da pauta seguintes, comunicar também ao doutor Matheus, da Transnordestina Logística, processo de recurso 6074-2017 e o processo de recurso
Processo de recurso 75, do 2017, esses dois processos da Transnordestina, eles vão ser sobrestados, considerando que em um dos processos há um pedido de sustentação oral e não foi feito da forma regular, o contribuinte ele não foi intimado, então sobrestaremos os dois processos e constarão na pauta de novembro. Relatoria do Dr. Carlos César Coates Pierre e Dr. Saulo Gonçalves Santos. Agradeço ao Dr. Lucas pela participação e, se desejar permanecer aqui conosco para ainda na 23ª sessão, teremos mais um processo a ser apreciado da Vulcabras, com a participação da doutora Gabriela Maier. Gabriela Eu Dias. agradeço a atenção, mas eu peço licença para me retirar. Até logo, bom dia a todos. Ok, obrigado. Indaga aos senhores se querem um intervalo de 10 minutos ou seguiremos aí a nossa... Então, eu peço à doutora Gabriela, vamos fazer um pequeno intervalo de 10 minutos para retornarmos aqui com a nossa pauta de julgamento com o processo da Vulcabras. Então, ok. Então, retornando aqui à nossa sessão de julgamento, a 23ª sessão virtual, anuncio o processo de recurso 1/500/2018, auto de infração 1/2017-21242, em que é recorrente Vulcabras Azaleia, de calçados e artigos, recorrido, célula de julgamento de primeira instância, conselheiro relator Dr. Saulo Gonçalves Santos, a indicação de procedência do julgamento em primeira instância, e a assessoria processual tributária sugere o retorno à primeira instância. Temos aqui a participação da doutora Gabriela Maier, que é representante da empresa, e no momento oportuno participará aqui com a manifestação oral, logo após também a participação do Dr. Matheus Viana, procurador do Estado. Passo a palavra, então, ao conselheiro relator, Dr. Saulo Gonçalves Santos, para início do relato do processo anunciado. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, doutor Matheus e demais conselheiros. Vou iniciar o relato aqui do processo submetido à minha apreciação. O relatório 2017-05840, processo 1.500/18, 2017-21-242-2, em cumprimento de ação fiscal número 2017-05840, foi realizada a auditoria fiscal ampla do contribuinte Vulcabras Azaleia de Calçados e Artigos Esportivos S.A. entre 1/1/2012 a 31/12/2012. O agente fiscal acusa o contribuinte de lançar indevidamente créditos indevidos de ICMS, provenientes da operação de entrada de bens ou mercadorias para o ativo permanente. Em suma, o contribuinte teria se creditado de R$ 33.000 devido ao cálculo do coeficiente do creditamento do CIAP, em desacordo com a legislação vigente. Tem alguém com o microfone aberto aqui. Entre janeiro e dezembro de 2012, nos termos detalhados nas informações complementares do auto de infração. O contribuinte foi autuado por infringir o artigo 60, inciso 9A, acumulado com o parágrafo 13 do Decreto 24.569, incidindo na penalidade prevista no artigo 123(2)A da Lei 12.670, 96. O valor da autuação foi de R$ 66.042. Para fins de compensação do ICMS devido, constitui crédito fiscal, o valor do imposto devido é tal. O autuado apresentou defesa ao auto de infração, arguindo a decadência do lançamento tributário, baseado no artigo 150, parágrafo 4º do CTN e na resolução 229/2016 da 2ª Câmara do CONAT. Mencionou no mérito que o artigo 60x, parágrafo 3º, 1, 2 e 3 do decreto 24.569/97 deve ser interpretado de modo sistemático com os artigos 4 e 8º do regulamento do ICMS, que elencam o rol de operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e comunicação isentas. Afirmou que o critério usado pelo fisco para incluir as remessas para industrialização
e as vendas destinadas à Zona Franca de Manaus no coeficiente do cálculo dos créditos é equivocado. As remessas para industrialização não dizem respeito às saídas, que representem transferência de titularidade de bens. As operações para a Zona Franca de Manaus, ainda que isentas, são equiparadas à exportação. Ignorou o incentivo fiscal a que a empresa tem direito. Finaliza requerendo a exigibilidade do crédito tributário. Julgamento improcedente, subsidiariamente, parcial procedência com redução do crédito tributário aplicando o percentual do incentivo fiscal. Julgamento 1537 de 2019, no primeiro grau, fundamentou-se no fato de que o princípio da não cumulatividade do ICMS não é absoluto no presente caso. O artigo 65, inciso 2 e 5 e 4 do Decreto 24.569 veda o aproveitamento de crédito do ICMS nos casos de aquisição de mercadorias sujeitas à substituição tributária e de compra de material de consumo, bem como o contribuinte não apresentou provas o suficiente. Concluiu pela procedência da ação fiscal, em razão do descumprimento de obrigação acessória, mantendo a multa na forma do artigo 1232-A da Lei 12.670/96, indicou-se que o contribuinte possui 30 dias para pagar R$ 33 mil pelo ICMS não recolhido, bem como valor igual a título de multa, com os devidos acréscimos legais, podendo em igual período interpor recurso. Não concordando com o julgamento singular, a empresa manejou o recurso ordinário, por meio do qual indicou que a decisão de primeiro grau era eivada de nulidade e era muito genérica. Reiterou os argumentos do mérito da defesa. Tratou do parágrafo 13A do artigo 60 do Decreto 24.569/97, que determina, para fins de cálculo da proporcionalidade a que se refere o inciso 2 do parágrafo 3º deste artigo, exclui-se do total das saídas realizadas pelo estabelecimento tomador do crédito aquelas operações internas ou interestaduais que envolvam um simples deslocamento físico de mercadorias ou bens, as quais são realizadas a título provisório, sem que haja transferência definitiva da titularidade. Asseverou a aplicação retroativa do artigo 60, parágrafo 13º-A, inciso 1, incluído pelo Decreto 24.569 de 2019, por ser uma norma interpretativa. Subsidiariamente, requereu a redução do ICMS cobrado, considerando o incentivo fiscal, contrato FDI, PROV, número 33.0064/1. Na prática, a recorrente recolhe 1% do ICMS devido. Requereu que o recurso fosse recebido, processado, que se suspendesse a exigibilidade do crédito tributário. Nulidade da decisão com retorno do processo à cédula de julgamento, para a prolação de nova decisão. Julgamento improcedente do auto, subsidiariamente, parcial procedência com revisão do crédito tributário. No parecer da assessoria processual tributária, sugeriu-se o conhecimento do recurso ordinário para dar-lhe provimento e declarar a nulidade da instância, por falta das razões suscitadas na defesa, devendo o processo retomar a primeira instância para o novo julgamento. Consignou ainda que as demais questões postas no RO não serão analisadas diante da nulidade do julgamento de primeira instância. Então, Doutor Saulo, perdemos a conexão momentaneamente. Oi. Só o final, houve um corte, pelo menos eu não entendi o final do seu relato. Em que parte parei? O senhor estava lendo o parecer, né? Sugerindo retorno à primeira instância. Talvez se desligar a sua imagem, o vídeo, no momento, estabeleça. Então, retornando aqui, doutor Manuel, no parecer da assessoria processual tributária, sugeriu-se o conhecimento do recurso ordinário para dar-lhe provimento e declarar a nulidade da decisão de primeira instância, por falta de apreciação das razões suscitadas na defesa, devendo o processo retornar à primeira instância para novo julgamento. Consignou ainda que as demais questões postas no RO não serão analisadas diante da nulidade do julgamento de primeira instância. Esse é o relatório. Obrigado, doutor Saulo.
Da forma regimental, passo a palavra ao doutor Matheus Viana Neto, representante da Procuradoria do Estado. Nosso presidente, nossa secretária, senhor conselheiro relator, doutor Saulo, doutora Gabriela, seja muito bem-vinda, participando aqui pela primeira vez também dessa videoconferência, desse julgamento. Seja muito bem-vinda. E me parece que, pelo desenrolar do relato, pelo que já foi relatado, hoje a doutora Gabriela não terá muitas dificuldades. E a razão é porque, apesar do auto de infração, né, que foi lavrado, tratar de algumas questões que tem até um certo grau de complexidade, como é o caso do aproveitamento do crédito do ICMS na aquisição de bens de ativo, que para se identificar o percentual é necessário identificar as operações isentas, não tributadas e as tributadas, e aí a partir daí se identifica o percentual a ser apropriado. Tem uma discussão muito interessante que deverá ser travada no que se refere às operações para a Zona Franca de Manaus, se essas operações são isentas ou são equiparadas à exportação. Então, essas questões deverão ser objeto de análise, mas me parece que não nesse momento. E por que não nesse momento? É porque o julgador singular, ele, ao analisar, ao efetuar seu julgamento, ele se omitiu a uma série de questões que foram suscitadas pela recorrente. A recorrente suscitou várias questões e o julgador singular, ele passou ao largo, ele em alguma situação, em algum momento, ele se tocou no assunto, foi de forma muito referenciada, só fez ligeira referência. Então, ele não analisou todas as questões suscitadas, não precisava ser toda, mas pelo menos ter tocado nas questões suscitadas pela recorrente. Ele não fez. Essa é a razão pela qual a Procuradoria, senhor presidente, sem mais delongas, por conta dessa falta de fundamentação na decisão singular, e tendo em vista que o processo, os autos não se encontram maduros para apreciação por essa Câmara, porque poderíamos até efetuar o julgamento se o processo estivesse devidamente maduro, com todos os elementos, a fim de que pudéssemos analisar, mas me parece que ele não está maduro para tanto. Essa é a razão pela qual a Procuradoria sugere, sim, senhor presidente, que seja declarada a nulidade da decisão singular, para que lá seja proferido, então, um novo julgamento abordando as questões suscitadas pela recorrente. É nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Então, da forma regimental, passo a palavra à doutora Gabriela Maia para sustentação oral do processo em discussão. Bom, né, primeiramente eu gostaria de cumprimentar todos os conselheiros, conselheiras, também cumprimento o senhor procurador da Fazenda e também especialmente a secretária Evaneide, que foi muito prestativa comigo, porque, enfim, primeira vez, né, a gente fica um pouco nervosa, mas ela me ajudou bastante, então eu vou passar agora, né, a sustentação oral. Enfim, como o senhor procurador acabou referindo, né, eu tinha me preparado para sustentar todas as razões do caso e também abordar essa questão da nulidade da decisão, né. Então, como esse é o entendimento da Procuradoria, até vou passar primeiro a esse ponto, né, e de fato eu reforço que há, sim, uma clara nulidade aqui na decisão de primeira instância, porque ela refere que a recorrente não teria trazido nenhuma impugnação específica contra o auto de infração. E isso é bem absurdo, conselheiros e conselheiras, porque, como se pode ver, as alegações que estão sendo trazidas agora aqui no mérito do recurso ordinário, elas são as mesmas trazidas à impugnação. Então,
é realmente bem absurda essa decisão por ela ter preferido ignorar, assim, vamos dizer, e só fazer essa referência de que foi alegado algumas coisas, mas que não teve impugnação específica, né? Então, assim, eu acho que tem sim procedência a alegação da Fazenda, mas nesse caso, né, da nulidade. Mas se os senhores conselheiros acharem que o caso já está maduro para julgamento, eu também então vou referir as outras demais razões, né, trazidas no recurso. O primeiro ponto que eu gostaria de salientar é que, nesse caso, há uma decadência, sim, de grande parte do período lançado. E como nós podemos ver, né, as competências lançadas são do ano de 2012, o ano completo de 2012, mas a recorrente ela só foi notificada em 5 de dezembro de 2017, né? Então, como é sabido, no caso de haver pagamento, mesmo que parcial do tributo, né, há que se aplicar a regra de contagem da decadência prevista no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Quanto à existência de pagamento no período da autuação fiscal, não há nenhuma dúvida, conselheiros e conselheiras, basta nós vermos os que nos autos foram anexados todos os comprovantes de pagamento do ICMS do período, junto com a impugnação no DOC número 2. Então, com isso, né, fica inequívoco que o prazo para a Fazenda lançar essa diferença aqui tratada, ele começou a ser contado na ocorrência dos fatos geradores, e por isso todos os meses de janeiro a novembro de 2012, eles estão atingidos pela decadência. Nesse sentido, também não custa referir que esse entendimento consolidado na STJ, pela súmula 555, também é amplamente aplicado nesse conselho, como nós citamos a resolução 229 de 2016, e também eu cito agora que a Câmara Superior também deste CONAT aplica esse entendimento, cito a resolução 51 de 2019 como exemplo. Enfim, então, por esse ponto, já não pode prosperar, né, essa autuação fiscal, né? E, enfim, quanto ao mérito do recurso, realmente ele é um pouco, digamos, complexo, mas a gente dividindo aqui as operações, eu acho que fica um pouco mais claro de esclarecer para os senhores, né? Realmente a controvérsia aqui tratada, ela envolve o cálculo do coeficiente do SIAP, né? E o que nós identificamos como causa para a controvérsia é que as operações de venda com destino à Zona Franca de Manaus e as operações de remessa à industrialização, elas foram indevidamente calculadas pela fiscalização. Então, a primeira das operações que eu mencionei, né, a operação de venda com destino à Zona Franca de Manaus, ela é uma operação, embora seja até definida aqui no decreto, no regulamento do Ceará como isenta, ela é, desde o Decreto-Lei 288 de 67, tendo sido mantida essa previsão pela Constituição Federal, no ADCT, artigo 40, ela é definida como sendo efetiva exportação para todos os efeitos fiscais. Esse fato, e ainda, enfim, ele ainda tem mais um benefício que a Constituição traz, né, que é a determinação de manutenção e aproveitamento integral dos créditos decorrentes das operações anteriores. Isso é o que nos diz o artigo 155, inciso 2, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A da Constituição Federal. Justamente por isso, senhoras e senhores, é que o regulamento do ICMS aqui do Ceará, ele já determina que a saída de mercadoria com destino ao exterior, ela deve ser equiparada à saída tributada para fins do cálculo do SIAP, né? Então, isso está previsto no artigo 60, inciso 10, a linha A, parágrafo 13, inciso 3 do regulamento do ICMS. A lógica de incluir essas operações no cálculo como uma saída tributada é justamente para atender à regra constitucional de manutenção dos créditos de entrada, né? Então, é por isso que é inviável computar essas saídas destinadas à Zona Franca de Manaus no percentual de saídas isentas ou não tributadas, como foi feito pelo auto de infração. Então, por essa razão, a autuação já se mostra descabida também no mérito. E agora eu também preciso ressaltar a questão das operações de remessa à industrialização. Esse ponto ele gerou controvérsia também no cálculo do coeficiente SIAP,
E o que acontece é que a autuação fiscal ela se baseou em um equívoco de premissa quanto a essas operações. É isso porque a fiscalização ela entendeu essas operações de remessa de mercadoria para industrialização como sendo operações não tributadas. Só que, na realidade, a gente sabe que essas operações elas são saídas de mercadoria do estabelecimento da recorrente para industrialização em terceiro e retorno à recorrente, sem que haja transferência de titularidade da mercadoria. Então, conselheiros e conselheiras, já fica claro que não há caráter mercantil nessa operação de remessa para industrialização e, logo, sem isso, também não há materialidade do ICMS, Então, portanto, essas operações elas não estariam sequer no campo passível de incidência do ICMS. Por isso, conselheiros, a remessa para industrialização, no entendimento da recorrente, não pode exercer nenhum efeito sobre o cômputo do SIAP, Ela não pode nem vir para somar, nem para diminuir no cálculo. Mas o que, então, a recorrente ela entende como operações não tributadas, Essas operações, elas são operações que normalmente haveria incidência de ICMS, mas não há incidência por uma expressa previsão legal. É isso que a gente percebe nos artigos 4º e 5º do regulamento do ICMS aqui do Ceará, por exemplo. Se tudo isso ainda não fosse suficiente para confirmar o entendimento da recorrente, a interpretação da recorrente está corroborada atualmente pelo parágrafo 13A do artigo 60, que o conselheiro relator bem referiu. Esse parágrafo ele foi incluído em 2019 e justamente ele expressamente prevê que não devem ser computadas as remessas à industrialização, que é a operação que a recorrente faz usualmente. Ou seja, conselheiros e conselheiras, esse parágrafo ele colocou uma pá de cal sobre qualquer dúvida de interpretação possível, e mais, essa norma ela retroage ao período abrangido pelo lançamento, por ser claramente uma regra interpretativa de acordo com o artigo 106, inciso 1 do CTN. Então, em resumo, conselheiros e conselheiras, as remessas à industrialização elas não podem gerar nenhum efeito no cômputo do SIAP, pois não estão no campo de incidência do ICMS. Já as operações de venda à Zona Franca de Manaus, elas não podem ser consideradas como isentas ou não tributadas, no caso, e logo não podem diminuir o coeficiente SIAP, para apropriação do crédito sobre ativo imobilizado. Em suma, essas são as razões de mérito que eu gostaria de salientar, que foram trazidas no nosso recurso, e já me coloco, então, à disposição dos senhores conselheiros para qualquer esclarecimento. E, enfim, claro, reitero o pedido de procedência do presente recurso. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, doutora Gabriela. Processo em discussão, senhores. Doutor William Falcão com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bem, por Gabriela expôs, conforme está no recurso, bem na impugnação, as questões de mérito, e nós analisarmos o julgamento singular, não há dúvida que todas as razões apresentadas na impugnação não foram alvo da apreciação. Inclusive, a fundamentação da decisão da julgadora pela procedência foi com base no artigo 65, inciso 2, do regulamento do ICMS. Que aqui diz fica vedado o creditamento do ICMS na seguinte forma: entrada de bem destinado a uso ou consumo do estabelecimento. Tratou o crédito indevido como uso e consumo do estabelecimento. Está lá no julgamento. Quando nós estamos tratando crédito indevido do ICMS de permanente por erro, segundo fiscal, de cálculo no SIAP, que permite ver o percentual de crédito que o contribuinte vai apropriar mensalmente. E no mérito também traz vários motivos, porque o crédito está correto, embora no final diga que apenas 99% do débito lançado deve ser mantido. Inclusive, isso está aqui lá no finalzinho, na página 48, 1,99.
E aquelas razões que a doutora Gabriela já mostrou, por conta que isentos para a Zona Franca de Manaus, é isso? A exportação, essas considerações, nada disso foi levado em consideração. E agora, sim, a decadência foi em primeiro lugar, o mínimo que poderia, não foi tratada a decadência. Eu sei que nós temos nosso ponto de vista de decadência sobre o 150 e o 173, mas a julgadora teria que ter dessa forma. A parte da repetida aqui, o mesmo pedido da defesa, porque não foi apreciado para a julgadora. A julgadora, não, é 173. Aí ela trazer os argumentos, porque não concorda 173. Eu acho que não tem condição de fazer o julgamento desse processo. Nós temos que efetivamente retornar à primeira instância para fazer a devida apreciação e os argumentos da parte, se não tiver condição de analisar isso, até converter um processo em perícia, que não deve ser feito por nossa parte, porque na primeira instância, né, de repente dá alguma diferença que o contribuinte tem, né, o direito de contestar aquela diferença. E se nós fizermos aqui, não. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor William. Processo em discussão, mais algum conselheiro quer se manifestar sobre a matéria? Não tendo maiores discussões, entendendo que o processo deve ser retornado para a primeira instância, para que se aprecie, né, todos os pontos trazidos pela defesa, eu pergunto, então, ao conselheiro relator, doutor Saulo Gonçalves, como vota para o processo relatado, já discutido, agora para a votação. Senhor presidente, eu voto no sentido do parecer da assessoria processual tributária para retornar o processo à primeira instância, né? A elaboração de novo documento. Eu indago se algum conselheiro vota em sentido contrário. Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, dá provimento para, de acordo com a manifestação oral da toda a Procuradoria e também a parecer da assessoria processual tributária, no sentido do retorno do processo à primeira instância para uma novo julgamento, considerando a imprecisão, falta de elementos, né, da fundamentação do julgamento singular. Esta decisão constará em ata e já agradecemos aqui a participação da doutora Gabriela e, em outra oportunidade, esse processo, quando retornar à Câmara, né, nós iremos sim discutir todos esses pontos que a senhora trouxe com relação ao cálculo, ao mérito do processo em questão. Muito obrigado. Obrigada. Peço licença, então, para me retirar, conselheiros. Ok. Bom dia. Senhores, chegamos ao final da nossa sessão. Lembrando, aí aqui assuntos gerais, algum ponto, alguma observação, algum assunto a ser tratado. Lembrando aos senhores que retornaremos, né, teremos um intervalo aí de feriado, dia 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, e retornaremos dia 13 de outubro. Dia 13 de outubro, terça-feira, às 8h30. E aqui eu vou fazer a leitura dos processos que estão pautados. Magazine Luiza, temos 2 processos da relatoria do Dr. Pierre. Temos também 2 processos da JK, Distribuidora de Alimentos e Serviços, relatoria, e aí não sei se o doutor Pedro ou a doutora Sandra participarão desta sessão. Quem participará dessa sessão na terça-feira, JK, Distribuidora de Alimentos. Não tendo mais nenhum assunto a ser tratado, agradeço a todos a participação e também desejar um bom final de semana, um final de semana prolongado e até terça-feira, se Deus quiser.